Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um estudo dominical, nossa escola bíblica, que realizamos todos os domingos às 10 horas na nossa Missão Batista de Motas. Todos vocês são bem-vindos, membros ou não de nossa igreja, a esse tempo de estudo da palavra. Estamos estudando a série Parábolas de Jesus, série Vida em Cristo, da editora cristã evangélica. É uma alegria tê-los aqui conosco nesse tempo de estudo. Amém? Quero deixar com vocês o nosso texto, Mateus, no capítulo 20. Nós vamos meditar nesta palavra e nós vamos ser abençoados. Amém? Mateus 20 vai dizer o seguinte: a parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam: porque ninguém nos contratou. Então lhe disse: ide também para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chame os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vejam, Jesus está aqui conversando com seus discípulos. E eu sempre falo dessa alegria que eu tenho de ver Jesus ensinar, como é bom o ensino através das parábolas, aquele contexto com os seus discípulos, facilitando esse entendimento, coisas que ele revelavam aos seus discípulos. E ele está ensinando, ele começa aqui: o reino dos céus é semelhante. Jesus começa assim: o reino do céu é semelhante. Semelhante ao quê? Nesse contexto da parábola vai dizer: a um homem. Há um pai de família que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores, para contratar trabalhadores. Este pai ou este homem, ele vai combinar os salários com cada um deles. Agora, deixa eu te lembrar uma coisa, que o serviço seria o mesmo, mas o tempo de trabalho seria diferente. Ele foi contratando a cada 3 horas, ou seja, uns trabalharam um pouco mais, outros menos, horas a mais e horas a menos. E a pergunta é: o que importa para Deus? No trabalho da obra do Senhor, o que importa para o Senhor? Quem trabalha mais ou quem trabalha menos? Então Jesus está ensinando isso aos seus discípulos, a importância desse trabalho, que não é a quantidade do trabalho que é feito, mas é o espírito do trabalho, É o espírito com que o trabalho é realizado, é as intenções do coração. E eu já vou te dizendo que você precisa guardar uma coisa no seu coração, e eu também. Somente Deus somente conhece as intenções do coração do ser humano, dos seus trabalhadores, da sua obra. Então, na obra de Deus, no serviço de Deus, é muito importante a gente saber isso, que não é a quantidade desse tempo, mas a forma com que ele é feito, a dedicação, a forma com que a pessoa se dispõe para fazer esse trabalho. E lembrar também que esse trabalho na obra do Senhor não é em vão. Ele terá as suas recompensas, e recompensas eternas, querido. Agora, para a gente poder entender melhor esta parábola, o início dessa parábola, nós vamos ver aqui o seguinte: essa conversa, ela se iniciou no capítulo 19. Jesus explica essa parábola dando uma resposta a uma pergunta que Pedro fez no capítulo 19 de Mateus, no versículo 27. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, nós? Aí aqui no 29 Jesus vai dizer: e todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Vejam que coisa tremenda.
E aí no 30 do capítulo 19, porém muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. E aqui então começa essa explicação. Só Mateus ele vai registrar esta parábola. Então ela está ligada a esse finalzinho aqui deste capítulo 19 de Mateus, né? Jesus ele começa a ensinar essa parábola a partir da pergunta de Pedro. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será pois de nós? Em resposta a essa pergunta, Jesus explica essa palavra. Então a verdade é essa. Com essa pergunta, ele começa a ensinar os seus discípulos coisas tremendas que nós vamos aprender, estamos aprendendo aqui hoje. Bem, nós temos aqui duas afirmações que estão sendo repetidas. Mateus 19:30 e Mateus 20:16. Muitos primeiros serão últimos e últimos serão os primeiros. Mateus 19:30. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Mateus 20:16. Bom, em outras palavras, queridos, Jesus está dizendo o seguinte: os discípulos devem prestar atenção. Presta atenção a essa pergunta que Pedro fez, né? Porque em vez de ser os primeiros, eles podem ser os últimos. Discípulos precisam prestar atenção nisso. Não parece coisa justa, né? Mas a justiça do reino dos céus, a justiça de Deus, é diferente da justiça desse mundo. A parábola vai aqui ilustrar a verdade sobre o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante, é igual, ou seja, precisa ser dessa forma para herdar o reino dos céus. Guarde no seu coração uma coisa: Deus ele tem padrões diferentes dos nossos. Ele tem uma maneira de agir diferente com o seu povo daquela que nós às vezes tratamos. O homem vê de um jeito, o homem vê de uma forma, mas Deus vê de outra forma. Preciso ter bastante atenção aqui, porque Jesus não está dizendo que todos os últimos serão perdidos ou estarão fora do reino de Deus. Não é isso, né? A verdade é que existe, diria assim, uma escala, né? Da mesma forma que existem graus de sofrimento no inferno, né? Isso está registrado lá em Lucas, no capítulo 12, 47 e 48. Da mesma forma que existem esses graus de sofrimento, também haverá graus de glória nos céus. Receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna, Jesus disse, né? Ou seja, existem graus aqui de benefícios, né? Abençoadores para a vida daqueles que trabalharam para o Senhor com fidelidade, com todo o seu coração, né? É preciso entender uma coisa, que muitas surpresas vão acontecer, ou acontecerão. Muitos que hoje se consideram os melhores, os pilares da igreja, serão os últimos, né? E aqueles que não têm destaque nenhum serão os primeiros. Na interpretação bíblica, é exatamente isso que o Senhor está mostrando aos seus discípulos. Jesus estava explicando exatamente isso. E se você quiser exemplos, nós podemos dar exemplos. Pense na pobre viúva que depositou apenas moedas, né? Mateus 12, 42 a 44, naquele momento de ofertar, a oferta é um presente. Nós temos falado muito isso, e dizimar é um mandamento bíblico. Quando aquelas pessoas vão para depositarem as suas ofertas, o texto vai dizer que Jesus viu a oferta daquela mulher e considerou como maior e melhor, porque pela intenção do coração, era o que ela tinha, era tudo que ela tinha. Portanto, às vezes ao fazer uma oferta, as pessoas às vezes acham que são os primeiros, são os melhores pelo valor que deu. E se pode dar mais para o Senhor, não faz diferença. Aliás, faz toda a diferença quando a intenção é do coração. Por isso, Jesus vê aquela pobre viúva depositando ali as suas moedas. Maria de Betânia também, quando ela vai ungir os pés de Jesus com um precioso bálsamo, né, valioso daquela época, ela foi criticada pelos discípulos. É um desperdício. Mateus 26, 8, poderia estar usando para outra coisa e desperdiçou. Vejam as intenções do coração. Certamente essas mulheres aqui estarão na linha de frente no dia do julgamento, né? Os discípulos foram discutir qual deles seria o primeiro, qual seria o maior no reino dos céus, Lucas 22, 24. Preste atenção. Para Jesus, a visão é diferente. Precisamos estar atentos ao seguinte: de que forma nós temos feito a obra de Deus? De que forma você tem se envolvido nessa obra?
E eu preciso te lembrar que não é o tempo que faz, né? Que você faz, nem a posição que você ocupa, não é o que você faz, nem a posição que você ocupa que vai contar, ainda que isso são coisas extremamente importantes. Você ter a sua função, a igreja, você pode desempenhar diversas funções. Vamos olhar para essa parábola com bastante atenção. Os trabalhadores na vinha, como era essa contratação? Na Palestina, a colheita era feita, acontecia no mês de setembro. E logo depois começava então um período de chuvas, né? O que acontece? Era preciso colher antes da chuva, senão poderia perder muito, acontecer antes da chuva. Então era necessário um número maior de trabalhadores. Muitos desses trabalhadores ficavam nas praças, como eu disse aqui. Israel era dividido em 4 partes iguais, né? Em relação ao horário, dia, hora sexta, né? Chamada terceira hora, 9 horas da manhã, depois ao meio-dia, depois às 15 horas, pôr do sol. Começou cedo, né? Era necessário muitos trabalhadores e esse homem começa a fazer a seleção. Às 6 horas da manhã, ele começa a recrutar o primeiro grupo de trabalhadores. E foi até às 17 horas. E o serviço terminava às 18. Ou seja, um grupo às 6, um grupo às 9, outras 12, outras 15, e ainda teve um grupo às 17. Trabalhadores. Ele recrutou vários trabalhadores. Aqui me chama muita atenção lembrar que na obra de Deus há lugar para todos, tem trabalho para todos. E a pergunta também é a seguinte: como ficaria a questão do salário? Para o primeiro grupo, o senhor da vinha combinou 1 denário por dia, um salário normal do trabalhador do dia. Mas para os outros ele não combinou mais nada. Só foi pedindo que o pessoal fosse para o trabalho. Agora, o que acontece no final do trabalho? O que houve na hora do pagamento? Acontece aqui algumas surpresas. Às 6 horas da tarde, né? As surpresas surgiram aqui. Primeiro é que o senhor da vinha chama o administrador para pagar os trabalhadores, começando de trás para frente, né? Chama-os de lá de trás, né? O proprietário pede para que eles venham, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Comece pelos últimos e vão até os primeiros. Foi assim que começou esse pagamento, né? De trás para frente. Aqui está a primeira surpresa. A segunda surpresa foi que todos receberam a mesma remuneração. O salário foi igual para todos. O salário foi igual para todos. E aí houve um questionamento, houve uma murmuração. Mateus no capítulo 20, versículo 12. Estes homens, contratados por últimos, trabalharam apenas 1 hora. E o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho, o calor do dia. O Senhor está pagando igual para nós que trabalhamos o dia inteiro. Aí o senhor da vinha diz o seguinte: olha, eu paguei para vocês aquilo que foi combinado. Vocês aceitaram por esse pagamento. Vocês estão com inveja, vocês estão preocupados, eu não posso ser generoso, eu não posso ser bom, eu não posso agir da mesma forma. O dinheiro é meu, o patrão sou eu. Sabe o que nós aprendemos aqui, querido? Que os padrões de Deus, eles são justos e são generosos. Ele age com justiça e com generosidade, né? Deus sempre tende para o lado generoso para com os seus filhos. E nós devemos aprender que tudo é pela graça. Tudo é pela graça. R.T. Francis vai dizer o seguinte, que a graça de Deus não está limitada por nossos conceitos de justiça. Suas dádivas são muito além daquilo que nós merecemos. Guarde isso. Deus não é devedor de ninguém. É totalmente pela sua graça. O que nós devemos guardar aqui, queridos, com essa parábola? O que Jesus está ensinando aos seus discípulos, né? O que nós podemos aqui colocar em prática para a nossa vida? A primeira coisa é entender que ele está falando para os discípulos, ele está falando para nós. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Foi a pergunta de Pedro. Com esta pergunta, ele estava deixando vazar o seguinte, ele estava dizendo o seguinte, que nós devemos ter uma posição privilegiada, um tratamento especial, né? Eles estavam reclamando que os outros não deveriam ter as mesmas bênçãos do reino como eles. Isso chama-se, querido, egoísmo.
E nós precisamos entender o seguinte: a citação era para os discípulos, era para todos nós. Eles vão dizer: deixamos tudo. Deus sabe e Deus vê a intenção e a dedicação de cada um de nós. Então aquilo que Ele dá para um e dá para outro não deve ser questionado, porque Deus é quem sabe. Muitos que começaram mais tarde na vida cristã alcançaram bênçãos maiores do que aqueles que começaram cedo, né? Nós temos, por exemplo, João e Pedro. João ele foi mais rápido ao chegar ao sepulcro, mas Pedro ele teve a coragem e foi o primeiro a entrar. Assim os últimos serão os primeiros serão os últimos. Às vezes as pessoas se convertem na igreja ou chegam de outra igreja para as nossas igrejas e as pessoas começam a questionar, né, os lugares dela ou aquilo que elas fazem. Né? Muitas delas ultrapassam aqueles que estão mais tempo na igreja, ultrapassam em todos os aspectos a vida espiritual daqueles que se converteram mais cedo. Alguns paralisam no tempo e outros avançam mais rápido. E às vezes as pessoas questionam isso, mas isso vai acontecer. Muitas das vezes, a recompensa do prêmio será dada aos santos. Como será essa recompensa? Não será de acordo com o ano da sua conversão, não será pela posição que você ocupa, pelo lugar que você ocupa, mas à medida da estatura da plenitude de Cristo. E guarde isso, só Deus pode fazer uma avaliação perfeita de um, uma avaliação perfeita de outro. Jesus vai dizer assim: todo aquele que tiver deixado casa, irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Jesus ele está aqui prometendo a todos aqueles que tomam parte na sua batalha de Cristo. Jesus está prometendo aqui vitórias, que eles vão compartilhar de vitória em tudo aquilo que eles sacrificaram, tudo aquilo que eles deixaram por Senhor. Eles vão receber posses, mas não posses materiais, mas as novas bênçãos eternas, ou bênçãos eternas. Não são coisas materiais, mas são coisas eternas, ou seja, a recompensa para aqueles que servem ao Senhor. Então vejam, era um desafio para os discípulos. Era um desafio para os discípulos. Vocês não podem exigir lugar de honra, Jesus está dizendo para eles, em lugar de destaque na frente de outros, ou antes de outros. Há pessoas que pensam que pelo fato de estar muito tempo na igreja, são donos da igreja. Se converteram mais tempo, ou dependendo do cargo, são donos da igreja, que a igreja lhes pertence. Não pertence, a igreja é do Senhor Jesus, Ele é o cabeça da igreja, nós somos os membros desse corpo. Então tais pessoas têm dificuldade às vezes de aceitar outras quando chegam, né? Não é o tempo de conversão. Não somos donos da igreja. Esta palavra fala de compaixão, Deus é compassivo, né? O Senhor Davi achou esses homens na praça, desempregado, e quis fazer o bem a eles. Eles não tinham o que fazer, não tinham o que comer. Então deu serviço para ajudar a suprir as necessidades. Deus vê a intenção do coração, Deus conhece a intenção e Deus conhece a necessidade e supra as necessidades. O nosso Deus é generoso, a palavra fala de generosidade. Ele não olha a quantidade do serviço, mas o amor, a dedicação com que esse serviço é feito. Então precisamos fazer o melhor para Deus, querido. Entende isso? E a melhor e maior lição desta parábola é que tudo que recebemos é pela graça. O que Deus nos dá, querido, não é pagamento, mas é um dom, é um presente. É o resultado da sua maravilhosa graça. O cristão verdadeiro ele não pode ter ciúme das boas dádivas que Deus dá aos outros. Você tem que ser grato por aquilo que Deus tem te dado, já te deu e está te dando. Mas essa mesma alegria, essa mesma gratidão você deve ter quando, querido? Quando Deus também dá aos nossos irmãos. Façamos o melhor para Deus. A gente possa se envolver na sua obra e se alegrar com Ele, e estar com Ele, e se alegrar quando Ele faz por nós e quando também Ele faz pelos outros. Sejamos todos servos, sejamos todos membros desse corpo, trabalhadores dessa vinha, dando o nosso melhor para Deus, sabendo que Deus também tem o melhor para nós.
vida eterna, recompensas eternas que só o Senhor pode dar. Que Deus te abençoe nesse dia. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por esse estudo, obrigado por esta manhã, obrigado por tantos quantos estão aqui, Deus, refletindo nesta palavra. Possamos fazer o melhor para o Senhor sempre, se envolver na tua obra, se alegrar com aquilo que o Senhor nos dá e com aquilo que o Senhor dará a outros. Entender, Deus, que não é o nosso tempo de trabalho, nem as horas que trabalhamos na tua obra, na tua causa, mas é a forma com que o nosso coração é feito, é o espírito do nosso coração, é o amor que está no nosso coração, feito por o Senhor, que o Senhor vai avaliar. Que o Senhor possa nos abençoar e que essas palavras fiquem guardadas em nossos corações, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus te abençoe nesta hora. Guarde essas palavras de Jesus no teu coração, e cada uma dessas palavras falamos aqui porque o Senhor tem prazer em nos abençoar, em guardar a sua vida e a minha vida, e nos recompensará certamente com a sua vinda. Um dia estaremos para sempre com o Senhor. Deus te abençoe e até domingo, se Deus assim permitir.